Este programa é um patrocínio da Cabo Chico. Yeah, what's up? Dá uma duplinha na casa. OG Big Baby na Moçambique. casa, Angola. This is for Africa. Together we're strong. Together we can make this. Let's do this. Let's do this. Vamos. Yes, dreams in the building. Out. Sejam bem-vindos ao programa Atitude. Este programa que retrata histórias de mentes brilhantes africanas. Hoje estamos em Moçambique, Maputo, para entrevistar a escritora Paulina Chiziane. Abriu a porta da sua casa para contar ao programa Atitude todo o segredo por detrás do seu sucesso. Alô, sejam bem-vindos ao programa Atitude. E hoje, pelo visto, está a ver o meu sorriso de alegria. Hoje eu estou em Maputo, Moçambique, para conversar com quem? Mamá Paulina, que tem muitas coisas para nos contar. Mas vamos começar do princípio, né? Nós temos que descrever quem é a mamá. Essa mamá africana, a mamá legada, a mamá que está revolucionando nossas mentes. Nós, a juventude, temos que ter alguém que nos ajuda a caminhar, né? Porque já o meu avô dizia, na boca dos mais velhos, pode apodrecer, mas as palavras não. Então hoje eu vim na fonte da mamá africana. Mamá Paulina, quem é a mamá Paulina, afinal de contas? Mamã Paulina sou eu, esta pessoa aqui sentada para conversar com esse jovem lindo, com um cabelo como Deus lhe criou. É só isso. Uau! A mamã Paulina começou já logo de... Mamã Paulina, diz uma coisa. Onde é que a mamã Paulina... Eu vim buscar legado. Mas onde é que a mamã Paulina bebeu isso tudo? Não sei. Mas sei que isso veio de mim, veio da minha história e da vontade de me conhecer. Existem muitos discursos sobre identidade, então os discursos políticos são muito ricos nisso, porque identidade. E um dia acordei e disse, não, eu quero saber quem sou, porque não me sinto representada em lugar nenhum. E então essa busca, que vem de muito longe, comecei isso muito cedo, até chegar ao ponto em que eu estou. Venho de uma família protestante. Isso de protestante é uma coisa que veio depois, mas venho de uma família de Manjacase, que foi o centro da resistência. Portanto, a resistência que levou às lutas armadas e, consequentemente, às independências. Então, eu venho de um contexto social de pessoas que questionavam o regime colonial. Cresci nisso. Mas depois de eu crescer e ascendermos a nossa independência, comecei a questionar mais quem nós éramos antes da invasão colonial. Exatamente. E essa é uma questão que eu persigo até hoje. Vamos encontrando algumas respostas aqui, outras ali, mas vamos caminhando. Sim, porque é difícil muitas vezes, nós perdemos a identidade quando não sabemos quem nós somos. Exatamente. Então, antes, como é que era a nossa história? Qual era a nossa história? E é muito bonita a nossa história. Não posso dizer que sei, mas tenho algumas referências. Por exemplo, quando olho para a história da Cleópatra, que foi aquela que governava o mundo quando o Egito era o centro do mundo, que é africana. Quando olho para a rainha de Sabá, que é africana, e uma série de outras mulheres que estão por este continente, cuja história a gente não conhece. Conheci com alguma profundidade há pouco tempo, aqui em Pavita, que é uma outra figura muito importante na nossa história, mas que os nossos livros não nos dizem absolutamente nada ou muito pouco. Daí que eu, nos últimos tempos, tenho reclamado a necessidade de levar a África para os bancos de escola.
Portanto, falei de algumas pequenas referências. E depois, aquilo que constituiu a nossa grandeza como moçambicanos, como africanos, até hoje. Portanto, se os outros vieram, é porque nós tínhamos algo de muito bom. Muito valioso. Então, o que era? Bom, essa é a pergunta, exatamente, que nós temos que nos fazer, para a gente saber o nosso valor. Exatamente. Então, eu tenho estado a trabalhar muito nisso. Primeiro foi pela via do livro, mas o livro não tem um grande alcance, porque o livro, eu costumo dizer, o livro é elitista. Só quem sabe ler ou quem tem dinheiro para comprar é que pode ter um livro. Então decidi pegar em alguns textos meus e fazer deles música. Boa. São essas aventuras que eu tenho. Eu estou aqui rodeada. Um é músico, grande homem, vai ver no disco. O outro é um poeta, declamador. Estou rodeada de jovens artistas. Agora, mamá, onde é que vai buscar inspiração para isso tudo? Eu acho que o maior segredo é cada um se descobrir. Porque a inspiração está em todo lado, está em qualquer pessoa. E a pessoa tem que acreditar primeiro em si e dizer, apesar de ser difícil, eu vou chegar. Porque, pronto, a vida é assim. Há pessoas que preferem caminhar para a via mais curta. E conseguem, assim, riquezas que são materiais, imediatas, mas há pessoas que preferem a via longa e a via mais difícil e acabam vivendo, algumas vezes até, com alguns problemas, algumas dificuldades, porque a compreensão não vem logo. E uma das questões que eu perguntei a mim mesma é, por exemplo, o indivíduo que foi levado como escravo, será que ele não deu nenhum testamento? Será que não deixou nenhum legado? E a partir da conversa com amigos, com esses jovens todos, chegamos à conclusão de que sim. Sim. Deixou um legado e um grande legado. O primeiro grande legado para mim vem daqueles que estavam no fundo do porão, sem direito a nada. Primeiro estavam nus, empilhados ali, amarrados, acorrentados. Mas esses indivíduos tinham alma livre. E porque tinham alma livre, cantavam. Aquilo que hoje alguns chamam de negro espírito, que depois evoluiu o jazz, brincando, e para diferentes expressões, para o globo, diferentes expressões que vieram dos grandes cantores americanos, e hoje canta-se o gospel. Está todo mundo a dizer, o gospel porque é música da igreja. Claro que é a alma dos negros. Então, um dos primeiros grandes legados que a África tem, a partir da invasão colonial, chama-se arte, chama-se alma e chama-se música. Qual é o segredo do sucesso da mamá? O segredo está na identidade. A identidade é a raiz, é a alma. Mamá, qual é o provérbio que a mamá conhece que não lhe falta? Que vem sempre assim na memória um provérbio. Sempre ouvi, muitas vezes repito, Machuela Guarranha, Utassala Uxilô. Significa, nasceste tarde, verás o que eu vou. Isto é, o meu tempo teve os seus desafios. O teu tempo também tem os seus desafios. Nasceste tarde. É bom não discutir comigo, porque o que tu vais ver, se calhar, é melhor ou pior do que tu ouviu. Como quem diz, entre as gerações, de uma geração para outra, é uma linha de continuidade. É melhor que tu escutes o que eu vi, porque o que tu vais ver, tu não sabes. Há quem nasce na cama de príncipe, por exemplo, nos nossos países é muito comum. Porque nasceu, na casa não faltava nada, porque o pai é chefe, Depois essa pessoa passa pela rua
como se fosse o dono do mundo. Aí o avô diz, mas ela corralho, então sabe, porque o mundo material que foi construído pelos seus pais pode ruir num segundo. Mas o mundo interior que pode ser construído a partir do seu autoconhecimento, esse dura para sempre. Um indivíduo que aprendeu a trabalhar, mesmo que tenha algum maior incêndio na sua casa, ele destrua tudo, ele tem energia para continuar. Vai ser difícil, mas ele tem capacidade para recomeçar. Por quê? Porque aprendeu de quem? Dos seus, que o ser humano tem que ter sempre a força interior e tem que desenvolver a sua força interior. Conheço muitas pessoas que entraram em colapso porque veio a guerra e derrubou tudo num segundo. O que eu faço? Eu nunca trabalhei na vida. E não trabalhaste por quê? Porque não te ensinaram. E então, se calhar a tua pobreza, a partir desse ato, será maior do que a pobreza que eu vivi. Exatamente. Sim. Então, é mais ou menos isso. Quem eu sou? Que capacidade é que eu tenho? Até onde eu posso chegar? Esse é o autoconhecimento. A outra questão é a autoaceitação. Boas. Porque crescemos num mundo que diz que a mulher não tem capacidade, o negro não tem capacidade, o negro é inferior. E nós acreditamos nessas mentiras deles. Eu digo, essa tua opinião é tua, porque eu sou valioso. E acabou. Isso, nesse momento, me dá força para mostrar, primeiro a mim mesma, que eu não sou aquilo que vocês pensam, e segundo, para provar ao mundo que pode estar equivocado. Que eu existo. Eu existo e eu estou. Estar. E eu sou. Eu costumo dizer muitas vezes, olha, eu sou e eu tenho. Sou o que sou, conforme vê, em termos de perfil físico, e eu tenho o que tenho, porque tenho uma terra, tenho um continente, tenho uma língua, tenho uma religião, eu tenho. Eu tenho. Então, se a pessoa não tem esta autoaceitação e autoconhecimento, logo vai pensar que o outro é melhor do que ele. E sente-se inferior e sente-se manipulado. É só. Sim. E a minha vontade de me comunicar com gerações para recordar de onde viemos. Posso ler um pouco? Sim. Esse livro chama-se O Canto dos Escravos. Não passei da primeira edição, mas vou reeditar. E se tudo correr bem, vou reeditar também O Canto dos Escravos. De repente eu dei por mim a pensar nos escravos a partir de uma série de convivências que eu tive com América Latina, Brasil, Colômbia, esses países para onde foram os nossos irmãos. E dessas conversas, fiquei a pensar na condição do escravo. Escrevi este texto, que se chama Testamento de um Escravo. Diz o seguinte: eu sou o teu passado e o teu presente. Através de ti retornei à vida, ó filho da África, porque trazes no sangue a força de todos os escravos. És tu quem vai hastear para sempre a bandeira da liberdade. Deixo-te como herança a minha vida. Tu vieste do lugar mais sagrado de mim. Refletimos-nos um no outro no espelho do tempo. Sabes o quanto sofri para poderes existir? Sabes quantas feridas curei e quantas lágrimas chorei? Por isso, deixo-te em testamento a maior lição da vida. Ninguém te dará paz senão tu mesmo. Ninguém te irá embalar senão a força do teu canto. Ninguém te dará liberdade se não lutares por ela. Só tu conheces a dor e a solidão do teu percurso. Luta e vence.
que não há escravatura eterna. Portanto, este é um texto que eu escrevi, que se chama Testamento e que começou a incomodar algumas cabeças. Se o escravo não tinha nada, é a pergunta que me faziam. Como é que pode ter deixado um testamento? Mas na verdade deixou. Falei há pouco tempo da música negro espiritual. Sim, sim. Depois veio o blues, veio o country, veio o jazz e hoje temos o gospel. Isso é herança. E essas músicas, se for ouvir, tem um denominador comum. Traz-nos, as nossas almas, a força dos nossos antepassados, que vem nos convocar hoje a nova energia para novas lutas. Então, é mais ou menos isso. Mamã, como é que foi receber o Prêmio Camões? Foi complicado. Complicado porque na história do Prêmio Camões nunca tinha havido uma pessoa de raça negra, banto, em 32 edições, nem homem nem mulher negros. Quando eu digo negro banto, significa que existem negros que são chamados de negro, mas são uma mistura de raças. Portanto, eu sempre pensei que o Prêmio Camões tivesse raça. Por isso eu nunca imaginei que pudesse cair nas minhas mãos. E o prêmio veio. Eu fiquei tonta, não vou mentir. Aqui estou. E agora, mãe, essa nova febre de convidar a mãe para palestras, como é que a mãe está em cara? Porque em Angola, já o pessoal da Angola, a mamãe está aqui, é sucesso total, sucesso total. Como é que está a ser isso, mãe? Eu acho que não conheço Angola. Nem conheço Zimbábue, nem África do Sul. Eu conheço África. Mais nada. Então, onde quer que seja, eu me sinto em casa. E em Angola sou angolana, em Moçambique sou moçambicana, na Nigéria sou nigeriana, eu sou africana. Então eu vou, sempre, quando posso, claro, vou sempre partilhar e, acima de tudo, aprender. Eu acho que Angola tem muito para ensinar a nós outros. Estivemos em Mochico, conversamos com o rei Mwacheseng daquela região e viemos a descobrir sabedorias e maravilhas que vocês não estão a imaginar. O que me surpreendeu nele é a sapiência. Quando ele diz, olha, nós africanos viemos do princípio do mundo. Portanto, o colonialismo veio depois, as religiões dos outros vieram depois, as fronteiras dos outros vieram depois. Mas é preciso ter a certeza de que nós estamos aqui no princípio do mundo e nós conhecemos as nossas fronteiras. Isso é algo que me deixou meio tonta. Eu disse sim, realmente. Viemos de muito longe até chegar aqui. Dizem os outros que viemos do Benin e depois houve migrações. É o que eles dizem de nós. Mas foi muito interessante saber, a partir de Angola, que as migrações foram caminhando e hoje temos uma terra aqui na província de Gaza, que é Chokwe, e que esse Chokwe veio dos Chokwe de Angola. Dos Chokwe de Angola? Exatamente. Uau! E muitas outras similaridades, como por exemplo, a questão do Zambi. Gana Zambi? Exatamente. O Zambi que nasce num sítio chamado Zâmbia, que passa por Angola, que passa por Zimbábue, passa por 8 países. E este rio nos une e nos traz os seus mitos, os seus cantos e nos alimenta. O mesmo rio. Portanto, longe das fronteiras dos outros, nós temos as nossas próprias fronteiras. E, graças a Deus, os nossos mais velhos ainda existem, aqueles que conhecem história, que dizem, calma aí, com essa história de dizer tu és angolano, és moçambicano.
és primeiro africano. Saiba de onde vieste. Então, esta foi uma outra lição muito, muito bonita que trouxemos da Angola. Sim. E agora, o que eu perguntei na mamá? A mentoria. A mamá agora é uma febre. Todo mundo quer escutar a mamá. É uma sorte. É uma Eu sorte. posso dizer que é uma sorte, que é uma bênção para simplificar. Para simplificar. Porque tudo é produto de trabalho. A pessoa trabalha, a pessoa lavra, a pessoa semeia e no fim colhe. Foram quase 40 anos de dedicação a este trabalho de arte, primeiro escrevendo e agora fazendo música e uma série de outras coisas que me vem à cabeça. De vez em quando, é uma experiência bonita que eu tive. Que vieram os meninos e disseram, olha, estamos a produzir um filme, precisamos de uma avó. Eu disse, só isso? E eu alugo. Lá fui fazer teatro, fazer qualquer coisa. E agora, a música da mamá que eu tanto amei. Mamá, mamá. Vamos ver, vamos escutar a música. Essa música está passando aí embaixo. É de quem? É da mamá. A música da mamá Paulina. Eu já tenho CD. Eu já comprei o meu CD. E você está à espera de quem? Compra também já o teu CD. E a música, mamá? E a música o quê? E a música, esse segredo da música, porque tudo que a mamá faz é sucesso. Busca a tua energia Busca a interior. tua energia inteira. Hás de ver que as coisas correm bem. Ok. Seja natural, o mais natural possível. Yeah. Não procure imitar ninguém. Olha. Traga o teu ser em todas as coisas que fazes. E as coisas Vai vão ver que fluir. vai dar certo. Sim. E assim terminamos a entrevista com a mamá Paulina. Temos aqui com a mamá, ela vai ter que cantar uma música aqui, a mamá vai ter que cantar, mas antes, né? A mamá antes vai ter que cantar, depois nos dá o presente. Mamá, música. Mae, mamauê, vem embalar meu coração. Mama África, mamauê, mamauê, vem embalar meu coração. Oh, mamauê, oh, mamauê, mama África, mamauê, mamauê, vem embalar meu coração. Ei, mamá, ué, mamá. Música da minha mamá Paulina. Boa tarde, com Atitude. Sejam bem-vindos a mais um programa Atitude. Este programa que retrata sobre histórias de mentes brilhantes africanas. Hoje estamos nas ruas de Luanda para sabermos dos nossos telespectadores o que acham sobre o nosso programa Atitude. E lembre-se, a tua atitude determina a tua altitude. Venha comigo! Cá estamos nós com mais um telespectador do programa Atitude. Qual é o seu nome? Elsa Fernandes. Eu chamo Jordão Gurgel. Tem acompanhado o programa Atitude? Eu acompanho o programa todo já há algum tempo. Qual foi o programa que mais impactou a senhora? Olha, o episódio que mais me impactou foi o episódio em que a Maria Teresa participou. Foi da UESA. E o que aprendeu com a história da UESA? Aprendi muito, é que O programa traz as histórias de muita gente que veio de baixo e ainda assim conseguiu se superar. mostra mais ou menos a história, né, de muitos empresários, porque nós que estamos fora, né, nós achamos que para eles conseguirem tudo que eles têm foi fácil, mas acontece, o programa nos mostra ao contrário, nos mostra a história de como realmente foi e como é que eles chegaram para ter esse empreendimento. Kennedy Lee, eu sei que é uma pessoa muito batalhadora. É um apresentador carismático com uma força de caráter muito importante. Começou muito bem com a atitude, continua com essa atitude, procurando mulheres batalhadoras para impactar a vida de outras mulheres. Acredito que não só mulheres, acredito que homens também que ouvem também são impactados nas histórias destas grandes mulheres. Qual das figuras públicas a Sônia gostaria de ver no nosso programa Atitude? O pastor Ismael. Eu gostaria imenso de ver a Divari no vosso programa. A tua atitude Determina a tua altitude. Mamá, muito obrigado.
E agora vou oferecer esse presente. E agora vou oferecer esse presente à mamã. Ok. Sim. Muito obrigada. Pode abrir, mamã? Vou abrir. Sim. E vou ver. Morre de inveja, miúdo. Olha, que lindo! Foi a nossa marca de coração para a mamãe. O programa oferece a sua marca e tem a nossa assinatura também, que nós passamos aqui e conversamos com a mamãe Paulina. Muito obrigada. É muito bonita. Obrigado. E a escola, assim como o sol não brilha para si mesmo, não há sola, então vamos firmes, cheios de esperança. Enxuga as tuas lágrimas, porque vem a bonança. Fé e determinação, confiança na dança.